Alunos do sétimo ano, a nossa aula de hoje é sobre os protozoários, o reino proctista, certo? Vamos falar basicamente sobre os protozoários, certo? No reino proctista tem protozoários e algas, mas hoje a nossa aula vai ser sobre os protozoários. Vamos falar sobre os gêneros, né? O filo desses protozoários, aliás, o seu mecanismo de locomoção, que é a sua classificação, né? Falar sobre os risópodes, sobre os ciliados, sobre os flagelados, enfim. Vamos falar sobre as categorias e vamos falar sobre algumas doenças relacionadas aos protozoários, que são a doença de Chagas, vamos falar sobre a malária e sobre a amebíase, ok? Então espero que vocês gostem da aula. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Estou à disposição de vocês. Chega de papo e vamos para a aula, ok? Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre os protozoários, ok? Vamos começar falando sobre a classificação deles, né? O filo de cada um deles, através de quê? Do seu sistema de locomoção, ok? Vamos lá. Aqui são a classificação dos 4 principais tipos de protozoários que existem, certo? E a sua classificação ela é de acordo com o quê? O seu sistema de locomoção, ok? Os seus mecanismos de locomoção. E aqui nós temos os 4 tipos que está no livro de vocês, que são o quê? O Filosarcodina, o Filoflagellata, o Ciliata e os Sporozoa, né? Que é os esporozoários. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o Sarcodina ou Risópode. Esse filo aqui, esse tipo de protozoário, o mecanismo de locomoção deles são o quê? Os pseudópodes. Pseudópodes quer dizer falsos pés, ok? A estrutura de locomoção desses protozoários, como exemplo a ameba, é o quê? São essas estruturas aqui, ó, que são falsos pés. Ele chega em engloba as partículas. Vocês vão ver no nono ano, transporte através da membrana, que esse tipo de locomoção, esse tipo de absorção de nutrientes é por transporte ativo, chamado transporte em bloco, através da membrana. Ok? Aqui nós temos, aqui são os pseudópodes. Ó. Aqui nós temos o filoflagellata, ou seja, se locomove por meio de flagelos. O que é o flagelo, professor Rodrigo? Essa estrutura aqui, ó, essa cauda aqui, ó. Tá vendo? E geralmente o filoflagellata, né, os que possuem flagelos, são os protozoários chamados de tripanossomos. Como exemplos, nós temos o Trypanosoma cruzi, o que causa a doença de Chagas, que nós vamos ver mais adiante. Aqui nós temos o Filociliata, que se locomove por meio de cílios. Cílios são essas pequenas estruturas aqui, ó, certo? Ele se locomove através dessas estruturas. Exemplo, nós temos o Paramécium. E para concluir a classificação, nós temos o Filosporozoa, que não tem sistema de locomoção, são os esporozoários. Eles não têm sistema de locomoção, eles vão de acordo com a maré, entendeu? Se estiver na corrente sanguínea, vai de acordo com o fluxo do sangue, enfim. Exemplo, nós temos os plasmódios. No caso do plasmódio, nós temos um plasmódio que causa a malária, ok? Vamos falar também sobre ele. Agora nós vamos falar um pouco sobre a doença de Chagas. Aqui é o ciclo biológico da doença de Chagas. Vou explicar direitinho para vocês. A doença de Chagas, ela acontece da seguinte maneira, tanto a forma de transmissão como a contaminação. Um inseto conhecido popularmente como barbeiro, certo? Ele, dentro do seu sistema digestório, ele é recheado de quê? De Trypanosoma cruzi, certo? De trypanossomas, que é o quê? O protozoário que causa a doença de Chagas. Ao picar a pessoa, geralmente a pessoa está dormindo, né? Que ele tem hábitos noturnos. Ele, ao picar a pessoa para sugar o sangue dessa pessoa, faz com que ele pica a pessoa, e ao picar, ele fica chupando o sangue da pessoa, e ao mesmo tempo ele defeca. Ele vai chupando sangue e defecando.
Quando ele sai, a pessoa involuntariamente coça a região onde foi picada. Só que como ele deixou fezes naquela região, o que, que vai acontecer? A pessoa acaba sem querer levando com as mãos parte das fezes recheada de quê? De tripanossomas para dentro do buraquinho onde ele picou a pessoa. Que leva o que? Essas fezes para a corrente sanguínea, juntamente com o quê? Com tripanossomas. Esses tripanossomas entram na corrente sanguínea e vai para as fibras do coração, certo? Ele circula a corrente sanguínea e vai para as fibras do coração, como eu vou mostrar um pouquinho mais aqui à frente. Chegou, acontece alguns fenômenos que eu falei. O primeiro eu já falei, a picada dele, né? Libera as fezes, a pessoa coça. A forma tripomastigota, né? Que era a forma que chegou à corrente sanguínea, se transformou em amastigota quando chega lá. Essa forma mastigota, ela invade as fibras do coração, aumentando o volume do tamanho do coração. E como consequência, a pessoa fica o quê? Quando o coração crescido, né? E esse coração vai gerar uma série de problemas, certo? De sintomas e problemas de ordem cardíaca. A pessoa vai ter uma cardiopatia, certo? E isso, pessoal, não é do dia para a noite, não. Isso leva muito tempo, leva até anos. Até a pessoa descobrir que tem a doença e ficar fazendo tratamento pelo resto da vida, porque passa a não ter mais cura, viu? É assim que acontece a doença de Chagas. Para finalizar sobre a doença de Chagas, tem um instituto no Brasil chamado Instituto Oswaldo Cruz, ou Fiocruz. É um dos melhores institutos de pesquisa na área médica no mundo e é o melhor da América Latina. Ele, inclusive, nesses últimos dias, está fazendo uma pesquisa sobre a vacina para a Covid-19 e também fez o quê? O mapeamento do Covid-19, certo? Do gene viral, do vírus. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre protozoários, sobre malária, aliás. Vamos começar mostrando aqui a imagem do slide, mostrando aqui o mosquito, né? O mosquito prego, do gênero Anopheles, que é o transmissor, o vetor da doença. E aqui é o protozoário que causa a doença, o plasmódio, ok? Vamos lá. Agora eu vou mostrar o ciclo dessa doença. O ciclo dessa doença, ela se inicia dessa maneira. O mosquito do gênero Anopheles, ok? O mosquito prego, conhecido popularmente como mosquito prego, ele geralmente na sua região, na sua saliva, ele é recheado de quê? De plasmódios. O plasmódio é o protozoário que provoca o quê? A malária. Ele pica a pessoa, certo? Ele precisa se alimentar de sangue, a fêmea, né? Que ela é hematófaga. Ao picar a pessoa, certo? Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar contaminada, essa pessoa, porque o mosquito, ele, através de sua larva, libera o quê? Libera os esporozoários, os esporósitos, ou plasmódio, certo? Libera o plasmódio, que é o parasita. Esse parasita, né, protozoário, ele vai para o fígado e começa a se multiplicar no fígado, certo? Causa uma infestação no fígado. Eles saem do fígado e vai para a corrente sanguínea. Ao se multiplicar no fígado, sai para a corrente sanguínea. Quando chega na corrente sanguínea, pessoal, eles começam a entrar dentro de quê? Das hemácias, que são as células vermelhas, os glóbulos vermelhos. E eles começam a invadir essas hemácias e se multiplicarem dentro dessas hemácias, provocando o quê? O leasing celular, quando a célula se enche tanto de protozoário, de plasmódio, que ela estoura e a célula morre. Eles saem dessa célula e vão procurar outras, e assim vai sucessivamente, provocando uma morte de inúmeras células vermelhas ou glóbulos vermelhos, certo? As hemácias. Então, aqui, ó, tá mostrando o vetor 2, tá vendo? É o seguinte, é porque esse mosquito aqui, ele picou essa pessoa aqui,
outro mosquito, ó, que foi o primeiro vetor, que é o segundo, ó. Outro mosquito que não tinha o protozoário na sua saliva, né? Veio nessa pessoa e picou ela. O que foi que aconteceu? Ele acabou ficando com um protozoário também na sua saliva, um plasmódio, né? E picou essa pessoa aqui, ó, esse rapaz aqui, ó. Quando ele pica esse rapaz, ele vai fazer o mesmo caminho, o plasmódio, vai para o fígado, faz o quê? Se multiplica no fígado, sai do fígado e vai para a corrente sanguínea. E começa o quê? A entrar dentro das células sanguíneas, hemácias. E assim vai, o ciclo vai sendo feito, ok, pessoal? Então, o ciclo de transmissão da malária é esse aqui. Agora, o modo de prevenção, eu vou falar para vocês como é. O modo de prevenção é medidas de contenção ao quê? A infestação desse mosquito em algumas regiões ou a prevenção contra as picadas dele. Vou dar um exemplo. O uso de telas nas residências evita com que esse mosquito entre. São medidas desse nível. Uso de repelente, uso de inseticidas, certo? Evitar ir para locais onde tem um grande número de pessoas infectadas com essa doença. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Os sintomas, quais são? Os sintomas são febre intermitente, fraqueza, dores de cabeça, náuseas, certo? Por quê? Porque isso é provocado pela morte de uma grande quantidade de hemácias no corpo da pessoa. Então, a pessoa começa a apresentar esses sintomas. Ok, pessoal? Basicamente, a malária é isso. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a amebíase. Essa doença que é conhecida como disenteria amebiana, né? Uma doença causada pelo protozoário Entomoeba histolítica, quase que eu não acerto o nome. Essa protozoose é adquirida pela ingestão de água e alimentos contaminados com o cisto desse protozoário. Essa protozoose ela está relacionada muito com os hábitos de higiene das pessoas. Ou seja, a pessoa comer alimentos contaminados com o cisto desse verme, né? Desse protozoário, ou beber água contaminada. Como também ter contato direto com as fezes de pessoas que já tenham esse problema de saúde, ok? Então vamos lá ver o ciclo dessa doença. Como vocês podem ver aqui, né? Aqui está o ciclo da etoameba histolítica, etamoeba histolítica. A pessoa faz a ingestão de alimentos contaminados, né, com o cisto. O cisto percorre todo o sistema digestório da pessoa e se aloja aonde? No intestino grosso, certo? Ele, inclusive, gente, esse cisto, ele passa, inclusive, pelo estômago, que é extremamente ácido, né? O suco gástrico, e se aloja aqui, ó, no intestino grosso da pessoa. E ao se alojar no intestino grosso, ele vai provocar uma série de sintomas, como, por exemplo, diarreia muito forte, vai provocar também, em casos mais graves, diarreia com muco e sangue, certo? A pessoa vai ter flatulência, desidratação devido a essa forte diarreia. Enfim, é uma doença que é grave. Se não tiver cuidado, ela vai provocar uma série de problemas de saúde ainda maior na pessoa, se não tiver o cuidado necessário, ok? Então, aqui, a pessoa já contaminada, vou terminar o ciclo. Ela defeca. Ao defecar, ela libera, nas suas fezes, libera milhões de ovos desse verme, certo? O cisto, esse verme contamina a água do subsolo, né? Aqui você está vendo que uma pessoa pegou essa água, coletou e fez o quê? Irrigou a plantação. E ao irrigar a plantação com essa água cheia de ovos desse verme, ela vai contaminar essa plantação aqui, certo? E essa plantação, esses alface, por exemplo, a ser colhido foi o quê? Ingerido por pessoas. É por isso que é importante os hábitos de higiene, como eu havia falado anteriormente. Essa doença está muito relacionada à falta de saneamento básico, à questão de higiene, por exemplo.
lavar os alimentos, colocar eles de molho, como por exemplo, frutas, verduras e legumes, né? Colocar de molho, lavar bem. A água tem que ser uma água potável, limpa, tem que ser fervida em alguns casos. Enfim, essa doença está muito relacionada à questão de higiene, ok? Ah, pessoal, tinha até esquecido de falar. Uma vez esse verme entrando na corrente sanguínea, ele pode provocar uma série de problemas mais graves, como parasitar, né? Pulmão, pode parasitar fígado e até mesmo, gente, o cérebro, certo? E aí, quando chega a um nível desse, aí a situação fica cada vez pior, viu? É bem pior. Então, é por isso que é importante ter hábitos de higiene, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Na próxima aula eu vou falar sobre as algas para vocês. Façam a atividade que tem nas páginas que eu falei no início da aula, ok? E qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Valeu. Tchau.